A narração do dilúvio em Gênesis sobre a Arca de Noé foi considerada por muitos como simples mitologia, apenas parte do folclore religioso. E esta ideia tem sido reforçada por declarações de alguns cientistas de que tal dilúvio não poderia ter ocorrido. Não havia água suficiente na atmosfera para uma inundação que cobrisse mais do que alguns centímetros. E, no entanto, a Bíblia narra que o dilúvio cobriu as mais altas montanhas. Além disso, a questão da própria arca. Dizem que uma embarcação tão pequena não poderia ter carregado todos os milhares de espécies de animais existentes hoje. Devido a afirmações como estas, muitas pessoas acreditam que a história toda é produto da imaginação de alguém ou um exagero de um acontecimento real. Isto, por sua vez, provoca uma descrença na ideia do julgamento também, pois se Deus não julgou o mundo na época de Noé, as pessoas presumem que ele não irá fazê-lo no futuro. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então Deus disse a Noé: E eis que os desfarei com a terra. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Foram os pensamentos e as ações perversas da humanidade que causaram o dilúvio. Este comportamento foi o resultado de determinadas circunstâncias que existiam sobre a Terra. Primeiro, longas expectativas de vida. Segundo, a população era grande. Terceiro, existem indícios de que o conhecimento antes do dilúvio era mais avançado do que possamos imaginar. Quarto, a imoralidade e a violência aumentavam. Em quinto, a fé em Deus era praticamente inexistente. Deste modo, o palco está armado. O mundo físico possuía tremendas quantidades de água armazenadas que foram um instrumento do julgamento. As condições sociais e morais foram o motivo do julgamento. E Deus foi o iniciador do julgamento. Para operar transformação de tal intensidade a partir das condições antediluvianas, a ação divina seria necessária. Assim como os oceanos inundados, os continentes e a chuva caindo por 40 dias e 40 noites, o julgamento de Deus foi cumprido. A humanidade recebia o castigo pelo pecado. Agora, quais foram os resultados do dilúvio? Em primeiro lugar, houve afogamentos. Este era o propósito do dilúvio, a destruição de toda a vida aeróbia, especialmente o homem. Esta foi a maior catástrofe na história do mundo e foi ocasionada pelo pecado do homem e sua rebelião contra Deus. Mas este modo de julgamento jamais será repetido. Um arco-íris apareceria pela primeira vez na história. E este foi o símbolo escolhido por Deus de sua promessa. Nunca mais o mundo receberia como sentença tal dilúvio. Agora, é preciso deixar claro que não temos necessariamente de acreditar que o dilúvio aconteceu exatamente deste modo. O que estamos tentando mostrar é que o dilúvio foi cientificamente possível, pois muitos pensam que era totalmente impossível. Isto nos fornece uma alternativa plausível, que está em concordância com os dados científicos. Mas o dilúvio é só metade do problema. Nós também temos perguntas sobre a veracidade da arca. Ela existiu algum dia? E será que era grande o suficiente para transportar todas as espécies de animais? Eu acho que essas perguntas também podem ser respondidas com uma grande quantidade de elementos reais.